Programa em Pauta já está no ar e eu quero te agradecer pela companhia e a audiência já logo no início do programa. Hoje, como você pode ver, a gente está em um gabinete, o gabinete 32, ele que pertence ao vereador Gustavo Peta, do partido PCdoB, e abriu as portas aí pra gente, para conversar, falar um pouquinho do que está acontecendo na casa, principalmente nesse segundo semestre. Vereador, obrigada, viu, por abrir as portas, receber a nossa equipe mais uma vez. Eu que agradeço toda a equipe da TV Câmara pela oportunidade de conversar diretamente com a população e de prestar, vamos dizer assim, contas do trabalho que a gente tem feito aqui na Casa Legislativa de Campinas como vereador. Vereador, reta final, 2019 já acabando, dá para já fazer um balanço desse ano e principalmente desse segundo semestre que quem acompanha o trabalho do Legislativo percebe que está muito intenso. Sim, foi um ano bastante intenso, eu acho que são vários assuntos que passaram aqui pela Casa, pela Câmara Municipal de Campinas, assuntos que são ordinários, que são recorrentes, mas que são muito importantes, como o orçamento, que é debatido na Casa e que vale para o ano que vem, para o ano de 2020, outros temas mais recorrentes, mas também assuntos que marcaram o ano. Eu, como presidente da Comissão de Educação e Esporte, participei de debates muito importantes aqui no âmbito do Legislativo sobre programas relacionados à educação integral, relacionados à educação de jovens e adultos, relacionados à militarização das escolas, que é um tema também que não passou por um projeto na Casa, mas a casa acaba trazendo também os principais debates da cidade para o seu interior, por ser o seu papel também. Então, um ano bastante intenso de muitas atividades, de muitas discussões aqui no Legislativo. Eu queria agora detalhar esses debates aí com o senhor ao longo desse programa, começando pela militarização das escolas, que é um tema que tem sido bastante discutido agora. Porque na verdade o governo Bolsonaro, o governo federal, tem como um projeto esse que é de militarizar as escolas. Eles começam com um projeto piloto o ano que vem, e Campinas foi uma cidade escolhida, uma das cidades escolhidas, e eles pretendem levar esse projeto para o conjunto das escolas públicas. E eu tenho uma visão muito crítica a esse processo. Eu acho que as escolas públicas, em especial as municipais de Campinas, possuem problemas, mas possuem ótimos projetos em várias áreas. Tanto que o índice, que é o IDEB, que é um índice que avalia as escolas no Brasil todo, colocam as escolas municipais de Campinas acima da média do estado, do município. Nós temos problemas como o déficit de vagas de professores em algumas áreas, a falta de infraestrutura adequada para atividades como, por exemplo, de educação física em algumas escolas. Mas nós temos, o problema principal não é esse, que é levantado pela escola militarizada, que haveria um problema grande de indisciplina e que essa indisciplina teria que ser resolvida a partir da presença de policiais militares aposentados, levando para a escola um outro tipo de metodologia que não é a pedagogia construída por aqueles que debatem a educação na universidade e depois na própria escola. Então esse processo tem acontecido de forma muito autoritária, inclusive. O prefeito aderiu ao projeto sem fazer uma consulta à Secretaria de Educação, ao Conselho Municipal de Educação, às faculdades de educação da cidade. Então já foi uma adesão autoritária e por isso que tem surtido tanto debate e bastante crítica. A Faculdade de Educação da Unicamp se posicionou enquanto instituição contrária a esse processo, e a gente tem feito debates públicos. Recentemente eu fiz um debate no âmbito da Comissão de Educação, em que a Secretaria de Educação infelizmente não veio, e eu acho que a gente precisa levar a fundo esse debate, porque nós precisamos de uma escola pública, democrática, plural, que respeite a diversidade, que não reprima, vamos dizer assim, as diferenças que nós temos na sociedade e que se manifestam também dentro da escola. Então eu vejo com muita preocupação esse processo, ainda mais vindo de um governo federal que é avesso à democracia,
Isso eu digo pelas próprias manifestações do presidente da República, dos ministros, né, que sempre questionam a democracia, que propõem muitas vezes a volta do AI-5, que foi o ato institucional número 5 da ditadura militar, que acabou com direitos e garantias fundamentais no conjunto da população brasileira. Então eu acho que por isso que o debate surge com tanta intensidade, principalmente pelo momento que a gente está vivendo no país. Vereador, eu queria que o senhor explicasse o que muda, qual vai ser a diferença de uma escola aí com militarização e de uma normal? A principal mudança que eles sugerem é a vinda de militares ou policiais militares para a administração da escola, né? Na prática, eles vão substituir, vamos dizer assim, porque eles vão ficar acima, do ponto de vista hierárquico, dos gestores que são formados em pedagogia, que estudam o assunto. E esses profissionais não precisam ter formação na área da educação. Eles virão... É uma ideia um pouco assim, olha, a escola está Qual que é a ideia que muitas vezes até ganha parte da opinião pública? A escola está uma bagunça, tem muita violência, vamos colocar PM e militar para cuidar da escola. Mas, se a gente for ver, olha, eu digo pela rede municipal, a rede municipal não tem esse problema como um problema grave. Né? Primeiro que é ensino fundamental, né? Nós não estamos nem falando de ensino médio, em que o problema da violência já aparece com mais força. É o ensino fundamental. E eu tenho os números de problemas relacionados à violência, são mínimos. Os problemas que nós temos na escola fundamental em Campinas, como eu já disse, é principalmente a falta de professores, né? E se tivesse um pouquinho mais de investimento, a escola estaria um pouco melhor. Então eles querem dar uma solução que seria essa presença dos militares. E aí, o que nós temos visto em Brasília e em Goiás é que alguns tipos de metodologia que eu considero avesso à democracia e até à diversidade, né? Como, por exemplo, a questão comportamental, vai desde do aluno ter que vestir de uma determinada forma, né? Porque são fardas, até as meninas que têm que se comportar de uma determinada maneira, ingerência no trabalho do professor, né? Bate-boca que tem acontecido nessas escolas entre o professor e o militar, assédio moral no trabalho. Então, eu acho que nós vamos ter muitas dificuldades com esse tipo de projeto aqui na cidade. E o que vai acontecer? Vários debates ocorreram aqui e como que vai ser em 2020? Já tem uma noção? A população vai Agora, participar? Depois de um protesto muito grande nosso, a prefeitura resolveu fazer uma consulta na escola. Está marcada para o dia 18. Então essa é a consulta que irá decidir se a escola adere ou não. Então a partir dessa consulta é que a gente vai saber se a escola que foi escolhida pela prefeitura, que fica na região de São Domingos, será militarizada. Vereador, ainda na área da educação, o senhor também tem promovido aí debate sobre o ensino integral nas escolas. Campinas tem já 4 escolas que possuem educação integral. No ano que vem nós teremos mais 2, então são 6 escolas. E esse processo de educação integral foi construído de modo muito interessante junto com os professores, com os gestores e virou de certa forma um exemplo para o país, né? Porque você tem uma educação integral consistente, né? Não é só você prolongar o período da criança na escola, como se fosse assim, vamos resolver o problema dos pais, deixa as crianças o dia inteiro na escola porque os pais trabalham e no final da tarde pegam os seus filhos. Não, a educação integral é mais do que isso. Você tem que, de alguma forma, ter um currículo que possa envolver a educação como um todo, né? É educação em tempo integral, mas também é integral, para o aluno sair dali com uma compreensão geral, né, do processo de aprendizagem, das disciplinas, né? Então é uma exigência hoje até da sociedade. Os países mais desenvolvidos, a educação é integral, né? E isso traz uma formação muito mais consistente para as pessoas, para as crianças, para os jovens, né? Então Campinas já tem essa experiência. Agora o que ocorre? Os professores estão muito preocupados porque está havendo um processo de mudança no currículo, no processo também de discussão,
que está ignorando a opinião de muitos professores, gestores, pessoas inclusive que estudam o assunto. Então nós tivemos um debate público aqui com a presença de muitos professores, muita gente, e estamos intermediando essas insatisfações com a Secretaria de Educação, para que a gente não retroceda naquilo que já foi muito bem construído, que é esse processo de construção da educação integral no município. E ainda falando de educação, sobre o EJA, várias salas de aulas fecharam. Nós tivemos reuniões aqui, reuniões da Secretaria de Educação, no Ministério Público, né? Porque realmente houve um processo que eles chamam de multisseriação, que na prática é fechamento de sala, né? É você pegar ciclos de aprendizado diferentes, é como se a gente juntasse, vamos dizer assim, a quarta série e a quinta série. É que o termo que eles utilizam não é série, mas juntar na mesma sala de aula pessoas em níveis diferentes de aprendizagem e juntam por conta de número pequeno de alunos. E esse número pequeno é resultado não de uma falta de demanda, porque nós temos muitas pessoas ainda em Campinas que não conseguiram estudar no período adequado. Então, estão defasados e precisam da educação de jovens e adultos. São pessoas que foram excluídas do processo de educação e que agora têm a oportunidade de voltar a estudar a partir do EJA. E qual é a nossa visão? É que a Prefeitura tem falhado em acessar essa demanda, porque muitas vezes não consegue se comunicar com essa população e não consegue atrair essa população, e essa multisseriação vai acabar atrapalhando ainda mais, porque nós acreditamos que a evasão pode crescer, porque se a evasão já é grande, quando você junta pessoas que têm o mesmo nível de conhecimento, imagine juntando pessoas diferentes, o professor tendo que passar uma matéria de certo tipo para alguns alunos, outra matéria para outros alunos. Então nós fizemos de tudo para que a Secretaria de Educação não fizesse isso, mas eles optaram por esse caminho, que é um caminho muito ruim, porque acaba penalizando aqueles que já são excluídos historicamente. São pessoas que não estudaram e não foi por falta de vontade. Não estudaram por falta de oportunidade ou pelas obrigações que a vida impõe, né, de trabalho precoce, de construção de família de modo precoce também, que ocorre muito, né? Então a gente lamenta muito, mas a gente vai continuar nessa luta pelo fortalecimento da EJA. São pessoas que também merecem educação. Para o senhor, a educação é desde os pequenininhos até os mais velhos. Claro, claro, e a gente nunca é tarde para começar, né? Ou para voltar a estudar. Eu acho que isso vale para todo mundo, né? Desde para as pessoas que conseguiram ter uma boa formação no momento certo da vida, como para as pessoas que não conseguiram, por alguma dificuldade, concluir seus estudos, né? Ainda mais para quem não conseguiu concluir o estudo do ensino fundamental, né? E até do ensino médio. Então o EJA ele dá essa oportunidade novamente. Então a Secretaria de Educação precisa fortalecer essa modalidade, porque é uma forma de incluir novamente pessoas que foram excluídas ao longo desse último período. Vereadora, a população precisa de educação, saúde, esporte e lazer também, né? Claro. Centro de convivência, como que está a situação de lá? Essa é uma luta antiga, né? Eu assumi aqui, eu estou no meu segundo mandato, então eu assumi aqui inicialmente em 2013. E já em 2013 eu participei de uma comissão especial de estudos sobre o Centro de Convivência, porque o Centro de Convivência está fechado desde 2011. E já tem uma geração em Campinas que nem sabe mais o que é o Centro de Convivência, ou já conhece o Centro de Convivência como um esqueleto, lá, como um prédio abandonado. Mas o Centro de Convivência Cultural é o principal equipamento cultural da cidade. Ele tem um teatro de altíssimo nível, tem um espaço de exposição, salas para debate, salas para ensaio de diversos tipos de manifestações artísticas, tanto para artes cênicas como para música. Tem um teatro de arena, que já foi palco de inúmeras apresentações, por exemplo, da Orquestra Sinfônica
de Campinas e de outros shows memoráveis, de peças de teatro abertas ao público e ao ar livre. Então o Centro de Convivência é um espaço riquíssimo da cidade, é um local, vamos dizer assim, em que a cultura se realiza, né? E ele está abandonado, fechado. E a atual administração, o atual prefeito, ele já está indo para o seu 8º ano como prefeito. E nenhuma solução foi dada àquele espaço, por vários erros. Primeiro, o prefeito anunciou que iria construir um teatro de ópera, né, que seria no Parque Ecológico. Eu, de cara, já critiquei, porque eu falei, antes de reformar o Centro de Convivência, não tem como pensar a construção de outro teatro. Não estou nem aqui dizendo que Campinas não pode ter um teatro de ópera, mas primeiro vamos reformar e revitalizar um espaço da cidade, que é muito bom e que está abandonado. Não, será possível fazer as duas coisas, reformar o Centro de Convivência e construir o teatro de ópera. Conclusão, o teatro de ópera não foi construído e não será mais construído, e o Centro de Convivência continua fechado e sem perspectiva de obras. Então, eu tenho feito diversos requerimentos, né? Nós já vimos, assim, o governo do estado, diversos governadores, tá? Já vieram para Campinas, acho que umas 8 vezes, anunciar as obras do Centro de Convivência. E é sempre a mesma história, e as coisas acabam não andando. Mas eu vou continuar perseguindo, insistindo, apresentando requerimentos, cobrando, porque eu acredito que uma hora nós vamos ter a autoridade pública vai acabar assumindo essa responsabilidade para devolver para a cidade esse que é um cartão postal da cidade e um equipamento cultural com muito valor para o município. A gente falou do Centro de Convivência e o Estádio da Mogiana. Outro equipamento que nós quase perdemos esse ano, né? Para os amantes do futebol, né? Todos conhecem, né? O Estádio da Mogiana fica ali no Guanabara, foi o 3º estádio do país. Nós tivemos primeiro lá o São Januário, depois o Pacaembu, depois o Estádio da Mogiana. Então ele tem um valor cultural, um valor de memória da cidade, um valor também esportivo. E o que acontece? O governador Dória mandou para a Assembleia Legislativa um projeto para vender o espaço, né? E não é vender como foi feito com o Pacaembu, por exemplo, foi uma concessão para a iniciativa privada. É vender para a construção de prédio, para especulação imobiliária. Então nós montamos uma comissão de representação aqui na Câmara, eu presidi, nós fomos até a Assembleia, conseguimos adiar a votação desse projeto, né? Conversamos com a Prefeitura, conversamos com o Governo do Estado, conversamos com o Condepac e agora, há algumas semanas atrás, o Condepac resolveu finalmente fazer o tombamento do espaço, exatamente pelo valor arquitetônico, histórico, cultural e esportivo. Então foi tombado, a partir de agora ele não pode ser mais demolido, ele tem que ser preservado, restaurado, e agora a nossa briga é para que o Governo do Estado transfira para o município a gestão e a partir daí a gente consiga apoios, parcerias para revitalizar o Campo da Mogiana. Nós não podemos abrir mão de um espaço no centro da cidade, de lazer, de esporte, né? São pouquíssimos espaços que a gente tem e eles precisam ser preservados. Dá para fazer muita coisa naquele local para a população? Muita coisa. Além do futebol, nós temos outras modalidades, né? Nós temos o atletismo, nós temos as outras modalidades coletivas, porque nós temos uma quadra poliesportiva. Nós podemos fazer ali um espaço também para eventos, por que não? Né? Campinas carece muito de espaços desse tipo, né? Que acabam gerando, fortalecem a economia criativa, geram empregos, entretenimento. Então tem muita coisa ali para a gente abrir mão daquele espaço para especulação imobiliária, para construção de prédios. Não que os prédios não sejam importantes, mas eles não são adequados. Nós temos vários outros terrenos que podem ser utilizados para o crescimento da cidade do ponto de vista imobiliário e não aquele que tem que ser preservado para a cidade. Vereador, falando um pouquinho aí de esporte, o senhor que é o autor da lei que quer instituir no município, no calendário municipal, a Taça das Favelas. Exatamente.
Taça das Favelas é um sucesso, né? Começou no Rio de Janeiro, é um evento organizado pela Central Única das Favelas, a CUFA, com apoio da Rede Globo de televisão, então tem muita visibilidade. Tem acontecido no Rio há alguns anos, começou agora em São Paulo e a terceira cidade a receber foi Campinas. E nós temos o evento já marcado por uma participação de todas as comunidades de Campinas, de vários bairros, para revelar talentos, né? Um evento voltado para adolescentes, jovens. E o que acontece nós apresentamos uma lei, junto com outros vereadores, eu, o vereador Permínio Monteiro, o vereador Carmo Luiz, nós apresentamos para que o evento passe a ser do calendário oficial da cidade, para que independente do prefeito que esteja no comando da cidade, ele seja obrigado, vamos dizer assim, oficialmente a apoiar o evento, para que ele ocorra todos os anos. Então nós apresentamos, esperamos que ele seja aprovado o quanto antes, para consolidar no município de Campinas a Taça das Favelas. O interessante é que esse evento movimenta ali em toda a região, né? Desde criança, os adolescentes, os mais velhos, é uma forma de incentivar. Claro, são as crianças, os adolescentes, os pais, né, as famílias. O que a gente tem visto são jogos com muita torcida, porque as famílias vão presenciar aquele momento. O apoio da Rede Globo de televisão e aqui em Campinas a partir da IPTV é muito importante, porque dá visibilidade. E a gente precisa também dar visibilidade a muita coisa boa que acontece nos bairros de maior vulnerabilidade, nos bairros mais pobres. Porque por conta da questão da violência, muitas vezes esses bairros só aparecem, só possuem visibilidade por conta da violência, do tráfico de drogas, de algum problema relacionado a isso. Mas o que a gente sabe muito bem, é que esses bairros são formados por uma imensa maioria de trabalhadores, de famílias, né, que se dedicam, que lutam para educar e criar os seus filhos. Então você produzir um evento que dê visibilidade, mesmo que seja no primeiro momento através do futebol, mas a ideia é que seja também através de outras modalidades e também de atividades artísticas mais para frente, é muito importante para ressignificar, para elevar a autoestima dessa população que é historicamente excluída e que precisa ser valorizada e não criminalizada a todo momento, como acontece muitas vezes nos grandes meios de comunicação. Vereador, eu queria mudar um pouquinho de assunto com o senhor e ir para a área da saúde, que a gente sabe que o senhor atua em várias áreas e tem intensificado também na área da saúde, pedindo a volta do SAD, ali na região sudoeste. Exatamente, nós acompanhamos esse semestre, ainda bem que com sucesso. É um momento muito delicado, né? O SAD é o Serviço de Atendimento Domiciliar. É um serviço prestado pelo SUS e na região sudoeste pelo Hospital Ouro Verde, que vai até a casa da pessoa, né? São pessoas acamadas, uma situação já muito delicada do ponto de vista da saúde, são pessoas que possuem até dificuldades de se deslocar até o hospital. Então o SUS considera mais adequado o atendimento domiciliar. E esse serviço é um serviço que mexe com famílias que estão numa situação muito vulnerável, porque qualquer tipo de paralisação de um serviço como esse pode levar a óbito, pode levar a complicações irreversíveis. E então o SAD no Ouro Verde, que é uma região imensa, foi interrompido por conta de problemas da gestão do Hospital Ouro Verde, né, de contratos, tudo. Então, imediatamente nós acionamos a Rede Ouro Verde, a Secretaria de Saúde, o Conselho Municipal de Saúde, e pelo que tudo indica e pelas informações que nós temos até o presente momento, esse serviço voltou a ocorrer, né? A interrupção foi um período muito curto, ela acabou voltando a se estabelecer e a gente continua acompanhando, porque realmente é aquele tipo de serviço essencial e que qualquer tipo de interrupção é muito grave para a vida das pessoas e para aquelas famílias que acompanham um dos seus familiares acamados numa situação bastante difícil. E essa foi uma demanda que chegou por meio da própria população ali da região? A própria população, né? Por mim chegou através de uma moradora
do Parque Eldorado dos Carajás, que é um bairro da região Ouro Verde, e depois a gente foi acabando tendo contato com vários moradores ali da região Ouro Verde. O senhor sempre tenta, né, estar em contato com a população, conhecer o problema de perto? Com certeza, acho que esse é o papel do vereador, né? O vereador ele é o representante, o político, que tem que estar mais próximo da população, né? Ele é o que cuida dos temas mais sensíveis do dia a dia, né? O tema da saúde, o tema da educação, o tema da habitação, né? Do transporte, da mobilidade urbana. Então são coisas que são do dia a dia. As pessoas, a grande maioria da população demanda serviços públicos todos os dias, em todos os momentos. Então, e o vereador ele tem o papel de fiscalizar o Poder Executivo, que é quem tem a obrigação de dar conta desses serviços públicos, né? Então a gente procura sempre estar ouvindo, pegando as informações, né? Tanto em loco, tanto mais próximo, como através hoje nós temos os mecanismos das redes sociais que foram democratizados, né? Hoje eu lembro que quando eu cheguei aqui como vereador, só tinha rede social uma determinada faixa da população. Era a classe média, as pessoas que tinham acesso, né, à internet. Isso há poucos anos atrás. Hoje, a grande maioria da população está conectada nas redes sociais, né? E isso ajuda muito nessa comunicação. Por isso que a gente sempre fala para as pessoas que nos ouvem, procurar nos acompanhar através das redes sociais, do Facebook, do Instagram, né, do Twitter, porque ali é um canal direto de comunicação comigo e qualquer coisa que esteja acontecendo no seu bairro, na sua escola, no serviço de saúde, você pode entrar em contato com a gente, porque a gente fica em contato permanente, vai atrás das informações, fiscaliza, cobra o prefeito e dá as respostas transparentes do que está acontecendo, né? Nunca levando alguma informação que possa iludir a pessoa do problema que ela está enfrentando, sempre sendo muito franco, porque assim tem que ser, levando as informações e lutando para melhorar aquela situação que foi indicada como um problema pela pessoa. Então, as pessoas podem nos procurar tanto via aqui o Gabinete 32, vindo aqui na Câmara Municipal. O gabinete está aberto todos os dias no horário comercial aqui da Câmara, né? E também pelas redes sociais e pelo telefone aqui da Câmara Municipal. Antes da gente encerrar, eu queria que o senhor reforçasse mais uma vez que é preciso, que é importante a população participar da vida política da cidade. Exatamente. Eu acho que hoje o que acontece é que as pessoas estão muito frustradas, né, com o sistema político em geral. E não é à toa, né? As pessoas muitas vezes tiveram alguma frustração com a política, depositaram muita esperança em algum político ou em alguma pessoa e acabaram frustrando as expectativas. Há uma crise econômica perversa, né, que também desestimula muitas pessoas a procurarem a política como um mecanismo de mudança, de transformação. Mas nós não podemos, nós vivemos num regime democrático e nós temos uma democracia que é também representativa. Então, os vereadores, eles têm a obrigação de representar a população nos seus interesses. Então, eu acho que a população tem que ficar cada vez mais à vontade, porque é um direito de todos vocês cobrarem os seus vereadores, procurarem os vereadores, né, exigirem dos vereadores os seus direitos, as suas demandas, e a gente tem a obrigação de responder, de correr atrás, de fiscalizar o prefeito, que é um papel muito importante que o vereador não pode abrir mão, né? O vereador não pode ficar atrelado ao prefeito e ser um funcionário do prefeito. O vereador ele tem que cobrar o prefeito, tem que ser independente do prefeito. Então, eu queria que vocês ficassem muito à vontade aqui no nosso mandato, né? Como eu já disse, né? Nós temos o telefone, que é o 37361740, 37361740, e tem as redes sociais. Aí vocês têm que procurar lá Gustavo Peta com 2 T's, tanto o Instagram, Facebook, Twitter, e podem fazer a comunicação com a gente, porque a gente vai estar
sempre dando a devolutiva e fazendo esse contato direto. Acho que quanto mais a população participar, mais nós vamos fortalecer a democracia na cidade e melhorar a qualidade de vida de todos os campinelos. Vereador, obrigada por participar aqui do programa Em Pauta. O tempo passa muito rápido, então desde já eu quero te deixar o convite para 2020, o senhor vir até a gente, abrir as portas mais uma vez para falar dos projetos, do que vai acontecer. Com certeza, acho que é uma satisfação e aproveito também para parabenizar todos os funcionários que fazem da TV Câmara uma TV pública muito importante para dar transparência e também fazer esse processo de comunicação com a população da nossa cidade. Muito obrigado. Obrigada a você de casa mais uma vez, obrigada. E lembrando que o programa Em Pauta é de segunda a sexta-feira e a gente se encontra. Tchau!